Boa tarde, Albano Jerónimo. Antes de mais, agradecer ter aceitado o convite de integrar esta rubrica do Centro de Artes de Águeda, em palco, desta vez com o Albano Jerónimo, mais uma vez com o Albano Jerónimo, na verdade, mas ainda que virtualmente, não é? Por força da pandemia. Vou ler uma pequena biografia acerca do Albano e depois vamos começar então a conversar um bocadinho. Pode ser? Pode ser. Claro que sim, vamos a isso. Muito bem. Albano Jerónimo frequentou o curso de Teatro em Formação de Atores da Escola Superior de Teatro e Cinema em Lisboa. É cofundador da companhia Teatro Nacional 21. Em teatro trabalhou com Luís Fonseca, Ricardo Gageiro, Fernanda Lapa, Cristina Carvalhal, Diogo Infante, João Mota, Isabel Medina, John Retalac, Tiago Guedes, Nuno Carinhas, Ricardo Paes, Nuno M. Cardoso, Rui Mendes, Beatriz Batarda, Cláudio Lucachel, Nuno Cardoso, Micael de Oliveira, entre outros nomes igualmente importantes. Recentemente, ou pelo menos na altura desta biografia, foi intérprete em Quarteto, de Rainer Müller, encenado por Carlos Pimenta, Pocilga, de Pier Paolo Pasolini, dirigido por John Romão, e Sócrates tem de morrer e A Vida de John Smith, ambos encenados por Micael de Oliveira. Também Coriolano, de Shakespeare, encenado por Nuno Cardoso, e o falecido Matia Pascal, de Pirandello, com Jorge Andrade, na Mala Voadora, na altura. Estreou-se como encenador no Teatro Nacional Dona Maria II em Lisboa, com um libreto para ficar em casa Seus Anormais, a partir de Rodrigo Garcia, reescrito por Micael de Oliveira, numa ópera tropical, e em seguida Veneno, que tivemos a oportunidade de ver aqui no Centro de Artes de Águeda e sobre o qual falaremos, de Cláudia Lucachel, em digressão, lá está, por vários teatros do país. Também, evidentemente, tem um grande trabalho na área do cinema, colaborou com nomes como Luís Fonseca, José Fonseca e Costa, Raul Ruiz, Francisco Manso, Vicente Alves Duó, também iremos falar sobre essa experiência. A nível televisivo, temos que destacar a série Vikings, não é? Em que interpretou a personagem Euphemius, uma produção da MGM e do History Channel, e também destacar a série Sara, para a RTP, de Marco Martins. Também nomeado para vários prémios, destacamos o prémio de melhor ator em anestesia, de Pedro Varela, no Shortcuts, vencedor do prémio para melhor ator de cinema no Festival de Cinema Eufória com Flor Bela, de Vicente Alves Duó, vencedor do prémio Sofia de melhor ator secundário em Linhas do Wellington, de Valéria Sarmiento, e nomeado para melhor ator em série no Festival de Televisão de Monte Carlo em Cidade Despida, nomeado também para um Globo de Ouro de teatro com Menina Júlia, de August Strindberg, entre outros, naturalmente. E agora faço o ponto para o Centro de Artes de Águeda, para o nosso público, que está de certo modo habituado a uma presença regular do Albano Jerónimo, quer enquanto ator, quer enquanto encenador. Em quase 4 anos de atividade do Centro de Artes de Águeda, esteve presente em Flor Bela, Veneno, Romeo Loves Juliet e até numa masterclass de interpretação. Não fosse esta pandemia e já teríamos assistido à peça de teatro O Amante, encenada pelo Albano, e a uma nova masterclass que será algo como, e passo a citar palavras do Albano, um coaching personalizado em cenas e monólogos. E já lá vamos. É esta frase. E, portanto, em suma, esta pequena amostra permite perceber este lado multifacetado do Albano, que se percebe evidentemente em toda a sua carreira. Comecemos pelo filme de Vicente Alves Duó. Como é que foi a experiência de integrar ficcionalmente a biografia de Flor Bela Espanca? Obrigado desde já pelo teu cuidado, e também é um prazer para mim estar aqui a falar para o público de Águeda, mas não só para o público de Águeda, porque também, ou seja, o Centro de Artes de Águeda é de facto um polo que se quer múltiplo e que seja uma espécie de espelho no reflexo de todos os artistas que aí passam e que se contaminam pelo país fora por outras salas e não só. Desde já, muito obrigado também. Com o Vicente Alves Duó, já lá vão uns anos. Esse filme foi dos primeiros filmes do Vicente Alves Duó. Foi, creio eu, que o início da caminhada sobre todos os filmes, uma espécie de biopics que o Vicente levou a cabo, agora com a Almada Negreiros que vai estrear, o Alberto, portanto eu creio que esse foi o início desse tríptico. Foi uma viagem, gostei muito de fazer esse filme, porque estávamos noutros tempos,
Outros tempos, e falo o Ivo, a Dalila Carmo, o próprio Vicente, estávamos todos com uma enorme vontade de fazer cinema, com uma enorme vontade, sobretudo, de trabalharmos juntos. E então eu lembro-me das várias coisas desse filme, mas o que mais me marcou foi toda a união que houve entre estas 4 pessoas que te mencionei. Entre eu, o Ivo, a Dalila e o Vicente. E tudo isso fomos tecendo uma teia que o objetivo principal sempre em tudo o que eu faço é falar sobre algo que está acima de mim. E neste caso era falar ou retratar a vida da Flor Bela, que foi de facto uma mulher de coragem, uma espécie de cometa que passou por este céu e que deixou o seu trabalho e a sua vida. E o Vicente quis de certa forma retratar e honrar essa passagem desse cometa Flor Bela pelo nosso país. Guardo imensas recordações, mas a enorme vontade de querer fazer algo que está acima de nós e respeitar sobretudo, e no meu caso, porque eu fazia uma personagem que de facto existiu, foi a partir de uma pessoa concreta. No meu caso era tentar não estragar ou respeitar ao máximo toda a parte mais emotiva ou emocional associada à Flor Bela e à obra dela. Muito bem, Albano. Em 2011, e mudando agora de assunto, surge a Teatro Nacional 21, fundada pelo Albano Jerónimo e pela Cláudia Lucachel. Para além dos dois, também integram a equipa Luís Puto, Francisco Leone e Rui Monteiro. A companhia, e isto é uma passagem retirada do site da companhia, dispõe-se a desestabilizar e a promover a discussão na luta por este desígnio cultural comum. E agora pergunto, de que forma é que esta premissa se reflete em Veneno, peça que foi levada a palco aqui mesmo de onde entrevisto o Albano? Reflete-se de várias maneiras, reflete-se no nosso trabalho, ora seja ele estético, nas instalações que fazemos e que montamos em cena, no tipo de textos que escolhemos, ou seja, o nosso trabalho é baseado, quase todo, se não todo, fizemos aí uma quebra no nosso percurso com o Amante, um texto do Harold Pinter, um grande texto, foi por isso que o escolhemos, mas todo o nosso trabalho baseia-se em dramaturgia portuguesa contemporânea. No fundo é deixar ou criar uma espécie de espólio para quem virá depois de nós, trabalhar os escritores e a escrita em português para palco. Esse foi um dos nossos desígnios e é uma forma ou seja, é uma premissa para destabilizar. E há, associado a essas palavras e que muito bem estão e que acompanham, digamos, a introdução à nossa companhia, há também uma palavra que é inquietação, esta inquietação que se vai mutando, ou seja, que vai mudando ao longo e nos vários trabalhos. E no Veneno, o que se passou é exatamente isso, nós partimos sempre de coisas concretas e no caso do Veneno houve um levantamento exaustivo de coisas altamente grotescas, assassinatos grotescos, de violência doméstica, de vários géneros e de vários tipos, infelizmente, e escolhemos um em particular que foi localizado num subúrbio. E tudo isto para te explicar a nossa ideia de destabilização. Passa exatamente por, no fundo, estávamos em pleno momento de Trump, de Bolsonaro, de Putin, de Chávez, ou seja, de tudo isso a acontecer, a extrema-direita a crescer cada vez mais na Europa, e achámos que a melhor forma de falarmos sobre estas questões, sobre estes egos que se estavam a cimentar no mundo, era criar um objeto artístico que falasse ou que expusesse este modus operandi destas cabeças. No fundo, quisemos expor estes raciocínios destas pessoas xenófobas, homofóbicas, violentíssimas, e criámos esta figura do pai que existe no Veneno, esta figura que deambula entre um grotesco e um lado hiperrealista. No fundo, isto para te falar o quê? Em contraste com uma ópera, como tu mencionaste, foi a minha primeira encenação no Dona Maria, que era algo que cruzava várias linguagens em cena, o vídeo, a dança, a ópera, a música, o teatro, portanto, no fundo são tudo manobras que nós queremos concretizar em palco e são manobras essas que continuam, ou seja, é uma espécie de onda que quando chega ao areal que se espalha, ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? O nosso trabalho, como mencionaste muito bem, o nosso trabalho de cena é sempre complementado com workshops, masterclass, com trabalhos de vídeo,
coisas paralelas ao trabalho de cena, porque achamos que o nosso trabalho ou a nossa responsabilidade social, se quiseres, passa exatamente por sermos um pouco transversais àquilo que fazemos somente em cena. Obviamente aquilo que fazemos em cena já por si só é suficiente, ou poderá ser, mas queremos alargar e abraçar mais zonas de comunicação. Para fechar esta ideia dessa destabilização que a TN21 se propõe a fazer todos os dias em todos os trabalhos, acreditamos que aquilo que fazemos tem que ver com comunicação. A nossa companhia tem o orgulho de se inscrever no tecido cultural como alguém que estas pessoas querem exatamente ser agentes de comunicação, trabalhar um pouco como o Romeo Castellucci fala. Ele diz que a zona de trabalho dele começa quando um ator emite o som em palco e faz aquela viagem para o espectador. Portanto, o nosso trabalho foca-se exatamente neste arco entre o som que é emitido e o espectador que ouve e que recebe. Portanto, isto para te explicar que o nosso trabalho é tornarmos-nos cada vez mais especialistas da comunicação, como ela é emitida, a qualidade da mensagem, ou não há mensagem, ou como é que a transmitimos, com som ou sem som, por imagem, com corpo ou sem corpo. No fundo, somos uma espécie de espectro que quer ser uma espécie de reflexo de outras coisas que se espalha de mil e uma formas pelas pessoas. E a destabilização passa por aí, este lado quase punk de nós querermos inscrever o nosso trabalho no nosso país e no nosso tecido cultural, como tu disse há pouco. Exatamente. E a próxima questão, a Albano acabou por já me responder. Na altura, em Veneno, houve uma masterclass de interpretação e uma oficina de escrita lecionada pela argumentista e dramaturga Cláudia Lucachel. E a perguntar ao Albano como é que avalia essa mediação e formação através da arte, mas já me respondeu, tendo em conta todo o pretexto e o pressuposto da companhia. Portanto, agora avançamos ainda nesta questão da pedagogia e do lado formativo. A próxima masterclass que o Albano virá a lecionar aqui no Centro de Artes de Águeda, assim que a pandemia nos permita, o Albano descreve-a como um coaching personalizado em cenas e monólogos. Eu achei muito curioso a apropriação do termo coaching, não é? Porque não o vemos, de certo modo, integrado no universo teatral. E gostava que o Albano pudesse explicar isto, como é que se apropria do termo coaching para uma missão que se quer teatral, digamos assim. Muito bem, uma boa pergunta é essa. Essa ideia de coaching passa exatamente por eu querer desenvolver com as pessoas que se inscreverem, como é óbvio, a desenvolver toda uma partitura sobre as falhas e os erros. Eu acredito que, verdadeiramente, o que me distingue de outro ator no mundo é, além do meu corpo, a minha voz, enfim, tudo isso, além disso, o que de facto difere no meu trabalho, ou se quiseres que imprima uma certa qualidade ao meu trabalho, são as minhas falhas e os meus defeitos. E esse coaching, ou essa palavra, vem anexada deste plus, que é esta coisa da falha. A falha aqui é um ponto fundamental para o trabalho, porque de certa forma nunca ninguém me disse que o erro era bom, ou o erro era importante, ou o erro de facto, se calhar era a tua mais-valia, porque o erro, eu encaro sempre o erro ou a falha como algo extremamente fértil para uma aprendizagem. E por vezes, ou a grande maioria das pessoas, e nas masterclasses que tenho dado, o erro, hoje em dia, sempre foi, mas hoje em dia cada vez mais está a ser maquilhado. Parece que somos obrigados a entrar numa certa norma, numa certa forma de fazer as coisas, e a nossa vontade individual não existe, ou não há espaço para a nossa vontade, ou não há espaço para as nossas falhas e para o nosso corpo, para os limites do nosso corpo. Posto isto, eu acredito que essa palavra coaching tem que ver com trazer à superfície exatamente estas qualidades. Trabalhar os defeitos, expor as fragilidades, porque a partir daí conseguimos de facto ter um coaching, ou seja, conseguir educar essas falhas e potenciar e virá-las a nosso favor. E essa palavra vem um pouco, se calhar, coaching, ou em português diria educar o gosto, ou educar a falha ou o erro. Sinceramente, com as experiências internacionais que tenho tido,
Há sempre uma tendência, não só por seres português, porque, ou seja, é um mercado que não está muito marcado internacionalmente, nós somos um povo latino, muitas vezes associado a uma espécie de relaxe profissional, quase irresponsabilidade profissional. E lá fora, as experiências que eu tive, pelo menos, são ótimas montras para tu te encontrares neste panorama. Nós somos atores incríveis, nós somos um povo altamente responsável, que gosta muito de trabalhar e temos ótimas valências. E no fundo, esta coisa dos erros que te estou aqui a falar, no fundo, se pudermos aqui acoplar estas perspectivas várias que eu te estou a dar, e falo somente da minha experiência pessoal, porque é só sobre isso que eu consigo falar, digamos que quero cozer aqui um bocadinho estas ideias, porque acredito que é a base para qualquer trabalho, seja ele teatral, cinematográfico ou televisivo. Acredito que trabalhando esses monólogos ou esses diálogos que sejam, ou mesmo às vezes nem sequer trabalhando uma coisa ou outra, só mesmo falando e trabalhando a pessoa pura e dura. Acho que isso é um desbloqueador brutal para aquilo que se pode vir a retirar mais tarde para um futuro trabalho, ou até mesmo para a tua vida, se quiseres. No fundo, é um pouco dentro destes parâmetros que nós usamos a palavra coaching. Acho que ficámos esclarecidos, de certeza. Agora falando de uma outra peça, Romeo Loves Juliet, na qual o Albano Jerónimo também participa, no caso participa de forma, a sua presença é transmitida através do vídeo, não é? E agora vou perguntar-lhe como é que viu a experiência do Romeo Loves Juliet, e agora fazer uma pergunta algo arriscada, mas que de alguma forma foi uma temática que também abordámos com o Marco Paiva, que também já entrevistámos nesta rubrica. De que modo esta peça espalha a ideia de inclusão pela arte? De várias formas. Eu trabalho com a Karina Abel e com o Marco Paiva, que eu adoro. O Marco Paiva, adoro o trabalho dele. Esta parceria começou com a ópera, com o Tivessem Ficado em Casa Seus Anormais. Começou exatamente com esta ideia de desmistificação de guetos sociais, esta quebra de barreiras e diluir um bocado estes conceitos, porque a maior parte das vezes, não só associado a pessoas com deficiências intelectuais, com, sei lá, às vezes até mesmo por opções sexuais. As pessoas hoje são ostracizadas, são vítimas de racismo, até pela cor de pele, como é óbvio. Todos estes pequenos guetos ou seja, a forma de os combater passa cada vez mais por nos pormos a nós, criadores, à prova com outras pessoas, outros mercados, outras línguas e outras formas de estar e de ver o mundo. E o trabalho com a Karina Abel vem exatamente nesse sentido, de me educar a mim e a toda a equipa nessa perspectiva e nesse diálogo que é estabelecido com estas pessoas que são postas à margem, ora seja pela sua deficiência, ora seja porque o corpo delas tem uma forma diferente de ser, ou de andar, ou de falar, soam sonoramente diferente. Então isso são mecanismos que nos afastam de uma certa normalidade e que tu, por desconhecimento, afastas. Portanto, este trabalho teatral ou esta educação pela arte que existe, esta forma de estar no mundo pela arte, que é feita e levada a cabo pelo Marco Paiva com a Karina Abel há muito tempo e agora com a Terra Amarela, esta parceria que se estabeleceu connosco e vai continuar, por acaso é curioso, vai continuar este ano noutro formato, que é muito engraçado. Ou seja, é um caminho, no fundo aquilo que eu te quero dizer é isto, é um caminho, e acredito que a melhor forma de incluir ou de falar sobre esta exclusão é exatamente trabalhar no terreno e confrontar o público com estes corpos, com estes sons, com estas formas de trabalhar, de andar, de falar. Acho que é a melhor forma para nos educarmos coletivamente, porque acho que todos estes preconceitos e guetos surgem para mim a maior parte das vezes, se não todas as vezes, por desconhecimento ou por ignorância, e que a arte e que o teatro, as artes de palco, sirvam exatamente para desbloquear todas estas coisas e aproximar as diferenças, porque acreditamos, eu e o Marco, acreditamos num mundo como uma espécie de floresta tropical, um bocado como a ópera,
que é esta imagem de olharmos para uma Amazónia bruta, que é bela e que é assustadoramente bela. E o que é que ela tem de belo? Não só a sua geografia, todo o seu lado estético puro e duro, mas tem também todo este lado da diferença, a diversidade que existe. E é essa diversidade que nós queremos trabalhar e trazer à superfície cada vez mais. E nesse seguimento, concluir este tema, digamos assim, com uma pergunta que fiz exatamente ao Marco Paiva, vou fazer agora ao Albano Jerónimo. Sente que o público nacional, vou voltar a repetir, sente que o público nacional está mais preparado para olhar além da norma? Eu acho que sim, eu acredito que sim, porque acredito que o teatro é uma ferramenta incrível para educar. As salas de espetáculos, pelo menos dos espetáculos que eu tenho feito, 80% do público é jovem, e acredito que este trabalho que é feito pelos artistas, pelo tecido cultural em Portugal, terá que ser fortalecido pela educação. Ou seja, digamos que o paradigma da cultura, o facto de não ter o orçamento que tem hoje em dia, por exemplo, só é potenciado se houver um movimento brutal na nossa educação. Na verdade, cruzar os dois ministérios, cultura e educação, de forma clara e concreta. Enquanto não houver essa revolução na educação, acredito que a cultura estará sempre um bocadinho a reboque, ou sempre a viver de momentos, de happenings, de movimentos de companhias, de espetáculos aqui e acolá que de facto dinamizam mais ou menos pessoas. Não sei se me desviei um bocadinho da pergunta. Não, julgo que não. Está a fazer sentido, pelo menos. Está a fazer sentido, okay. Sim. Pronto, mas no fundo é um pouco isso. É que acreditamos que de facto esta combinação terá que ser polida e posta em prática de uma vez por todas, e parece que há um bloqueio, há um muro tremendo entre estes dois mundos e estas realidades, entre a educação e a cultura, e pronto, e estas tentativas permanentes de algar o muro e de quebrar o muro. Exatamente, muito necessárias. Sim. Falaremos agora sobre o Amante, a peça de teatro programada para o Centro de Artes de Águeda e que estamos à espera que a pandemia nos permita, não é que a mesma aconteça. Eu tenho aqui um pequeno excerto da sinopse. Se calhar eu faria esta leitura, não me parece ser muito extensa, e depois o Albano poderá dizer o que é que o público pode esperar desta peça, digamos assim. Vamos a isso. Portanto, passo a citar. Há muito que nos interessamos pelas emoções, pelo mundo dos sentimentos e que os trabalhamos. Como e por que nos emocionamos? Como é que usamos os sentimentos para construir as nossas personalidades? E como é que as emoções ajudam ou prejudicam as nossas intenções? Se quisermos compreender os conflitos e as contradições da condição humana, precisamos de reconhecer a interação, o jogo, tanto favorável como desfavorável, entre sentimentos e raciocínio. Ou seja, este texto, e um dos motivos que nos desviamos do nosso caminho da dramaturgia portuguesa contemporânea, foi exatamente nesse sentido. Esse texto, por acaso, é um bom apanhado, ou é bem enquadrado na paisagem do Amante do Harold Pinter. Ou seja, vivemos num mundo cada vez, todos nós sabemos que uma velocidade, a informação está cada vez, são pop-ups permanentemente nas nossas vidas, nos nossos telemóveis, computadores, iPads, tudo isso. E a relação entre as pessoas está cada vez mais desumanizada ou mais robotizada, se quiseres. A pandemia veio adensar um pouco essa distância, ou esse distanciamento. O Facebook vende uma ideia, por exemplo, eu não tenho Facebook, mas o Facebook vende uma ideia de que fica em casa, no teu conforto, sozinho, e faz montes de amigos. Não poderia haver um contrassenso maior. Então este texto e a vontade de fazer este texto por parte do Teatro Nacional 21 vem exatamente dentro desta leitura de querermos aproximar o corpo da palavra. E este texto do Pinter em particular, o texto foi desenhado inicialmente pelo Pinter para atores entre os 40 e poucos, final dos 30, início de 40 por aí. Nós quisemos desde o início que fossem atores mais velhos. E porquê? Porque quisemos ainda adensar mais esta perversão
esta possível perversão das palavras ou do jogo entre duas pessoas, entre um homem e uma mulher. O Pinter sugere isso de uma forma muito clara. Essa perversão, essa como é que não se esgota um diálogo entre um casal que está junto há imenso tempo. Como é que não se esgotam as próprias pessoas nessa mesma relação? Como é que tu te reinventas, no fundo, quando assumes um pacto com alguém, seja ele íntimo, sexual, profissional até? Como é que tu consegues manter isso de uma forma saudável? Como é que tu convives com isso? O Pinter faz essa proposta e desenha este diálogo, esta espécie de dança entre dois corpos. E quisemos que esta dança fosse ainda mais potenciada com o facto de eles serem mais velhos. E porquê? São pessoas com mais experiência, são pessoas que já passaram por muito mais relações, já têm uma perspectiva da vida que eu não tenho ainda, mas espero ter com a idade deles e chegar à idade deles, dos atores em causa e com a cabeça que eles têm. No fundo foi um bocado quebrar esta roda viva que existe de ausência de corpo. E acreditamos que isto é de facto um perigo para uma espécie de degelo que está a acontecer neste momento, agora que estamos a falar, os polos estão a derreter, para evitar ou para inverter um pouco essa tendência do mundo que é este degelo, este afastamento do corpo e da palavra, porque na verdade tu atrás de uma câmara tu podes ser tudo, tu atrás de um telemóvel podes ser a pessoa que tu quiseres, mas na realidade até que ponto é que tu suportas o cheiro de outra pessoa? Então este texto é um convite a essas pequenas coisas, um convite ao contacto, ao confronto e à responsabilização das tuas escolhas, que a maior parte das vezes é isso que assistimos hoje em dia. Desculpa. A maior parte das vezes é isso que assistimos, que é esta desresponsabilização permanente das tuas ações, das tuas palavras, daquilo que imprimes no outro. E o Pinter coloca duas pessoas numa mesma arena, numa mesma casa, para se confrontarem com as suas escolhas e com a sua cultura, aquilo que aprenderam nas suas vidas. E põe-nas a dançar. E depois essa dança pode ser mais ou menos perversa, pode ser mais ou menos jogada e pode ser altamente honesta, e até que chega um ponto onde os atores estão nus à frente um do outro, não literalmente, mas nus por dentro. E falamos de Custódia Galego e Virgílio Castelo, não é? São os dois atores que personificam essa dança. Eu iria perguntar ao Albano como é trabalhar na ótica do encenador com nomes tão consagrados como estes, não é? A nossa ideia da Teatro Nacional 21 é sempre destabilizar ou despentear quem trabalha connosco. Ou seja, nós tivemos o nosso produtor, um deles, que é o Francisco Leone, nós fomos buscá-lo à escola, ele tinha acabado o curso, fomos buscá-lo à escola, não tinha experiência absolutamente nenhuma, nós investimos sempre e todos os espetáculos tentamos sempre ter alguém, ou abrimos casting, ou tentamos fazer com que, ou incluir sempre alguém que, ou das duas uma, não faz parte da nossa dinâmica normal de trabalho, ou que não tem experiência alguma. Então tentamos sempre abrir o leque para isso acontecer. O Rui Monteiro, por exemplo, que é um desenhador de luz absolutamente incrível e que já está no nosso mercado há alguns anos, começou connosco também. Portanto, orgulhamos-nos muito de ser uma espécie de padrinhos destes percursos. Desafiar o Virgílio Castelo e trabalhar com o Virgílio Castelo, com o Custódia Galego, é exatamente nesse sentido. É desafiar aqueles atores que já têm uma quilometragem, como se diz na gíria teatral, de palco enorme. Como é que nós os podemos destabilizar? Como é que nós os podemos desafiar a fazer uma coisa que se calhar ainda não tenham feito, ou se tenham feito não tenha sido assim. O que é curioso é que eles ao início disseram-nos que tinham um bocado de receio de trabalhar connosco porque sabiam que o nosso trabalho era um bocadinho, às vezes, punk, um bocadinho mais rough, um bocadinho mais duro, e então tinham um bocado de receio de não se adaptarem um bocadinho à ideia de punk que nós temos um bocado nos nossos trabalhos. E a reação, a abertura, a generosidade que eles tiveram para trabalhar com gente mais nova, que gente que na prática sabe menos que eles, ou no mínimo sabe outras coisas diferentes deles. Então foi uma troca extremamente franca, altamente produtiva, e isso está presente no espetáculo. A entrega com que eles tiveram e que demonstraram ao longo destes ensaios foi absolutamente única. São atores inteligentes, além de serem altamente talentosos, são atores que se escutam
e que se escutam um ao outro e que escutam o seu corpo também. E que, sobretudo, não querem cristalizar, não querem fossilizar, não querem ser uns dinossauros. Não há nada mais bonito do que isso, mais encantador do que ter atores à tua mercê, neste caso mais velhos, que mostram esta disponibilidade e abertura para aprenderem. E no final das contas, este espetáculo para eles e para nós, com muita alegria, foi um verdadeiro desafio. Eles ainda hoje falam deste espetáculo, porque é um desafio. Se calhar não vou desvendar muito, porque isso vai falar um pouco do espetáculo em si, mas é um desafio tremendo para estes atores e é um exercício teatral incrível para quem for à Águeda ver este espetáculo. Fica então o convite, não é? Muito bem, Albano, muito bem. Avançando, eu ia perguntar quais é que são os instrumentos de resposta por parte da TN21 a esta pandemia, mas parece-me que o próprio Amante é uma resposta fantástica, não é? Não sei se há mais algum instrumento. Há uma inquietação latente, que essa é a nossa gasolina, é sem dúvida a nossa energia. O Teatro Nacional 21 teve uma resposta bastante musculada a estes novos tempos que nós estamos a viver. Desenvolvemos vários projetos, entre os quais um espetáculo totalmente feito de raiz para online. Estou a falar do Corpo de Helena, um texto do Paulo José Miranda, onde desafiámos os atores que estavam em Braga, Porto, Lisboa e Algarve. Desafiámos esses atores nas suas casas. Tivemos um desenhador de luz que aproveitou as luzes que as próprias pessoas tinham em casa, o cenógrafo idem aspas, ou seja, aproveitou as condições todas que as pessoas tinham nas suas casas para desenharmos uma mesma dramaturgia. E tudo isto foi uma resposta da TN. Tivemos outro espetáculo Veneno que também fizemos no formato online. No Dia Mundial do Teatro, por exemplo, tivemos uma programação durante o dia todo, onde convidámos 21 atores para, ou seja, fazer aqui esta ligação com o nome da companhia, Teatro Nacional 21, onde foram durante o dia lendo poemas ou peças ou trechos de espetáculos que tinham feito. Tivemos um espetáculo à noite, tivemos colóquios durante esse dia, apresentámos o Corpo de Helena, criámos juntamente com estas iniciativas 3 apoios a jovens atores que tinham acabado o conservatório nesse ano. E essas bolsas foram traduzidas em espetáculos que também foram transmitidos através das nossas plataformas online. No fundo, estou a falar que exibimos a brincar 5 espetáculos online, com bolsas de apoio, com workshops, conversas, ou seja, tivemos uma atitude que revela sobretudo uma vontade enorme de continuar e de não quebrar este elo de ligação com o público e continuar a produzir e a manter as pessoas ávidas e, de certa forma, a colmatar a oferta cultural que rareou ou escasseou. Completamente. Para terminar, Albano, a pergunta inevitável, o futuro, se nos pode revelar alguns dos seus projetos ou de que forma é que olha para este futuro pós-pandemia ou não, mas terminar assim com uma visão do que é que pode vir aí. Olha, do que pode vir aí, não sei. Espero que, agora fazendo aqui um parênteses, acho que se há coisas que nós podemos apanhar desta pandemia, destes confinamentos, é que de facto tenhamos a capacidade de rever as nossas prioridades, a nossa importância que tem o outro, ao sermos confrontados com as nossas escolhas, o que é que isso muda em nós, e espero que mude para nos aproximar mais do que é essencial. O que é essencial é o outro, é o respeito pelo outro, a natureza, a forma como a consumimos, a forma como estamos na vida e no mundo, e no fundo é um alerta para mudarmos os nossos paradigmas, a forma como vemos as coisas e o mundo. Posto isto, como é que eu vejo o futuro? Como o Jorge Palma diria, com otimismo cético. Espero e desejo que a transformação se dê, espero que o mundo caminhe para esta consciência global, que fazemos todos parte de uma mesma espécie, independentemente de cor, raça, credo, religião, o que seja. O futuro para mim passa, sendo concreto, passa pela estreia de um filme que fiz com o Edgar Pera em plena pandemia, a partir do Fernando Pessoa, que se chama The Nothingness Club, onde eu faço o Álvaro de Campos. É um trabalho que me ainda está no corpo, a obra do Pessoa não me sai da cabeça, desde miúdo,
o Álvaro de Campos, como mergulhei a fundo em toda esta dinâmica e estes mundos, continua a habitar a minha cabeça, este Álvaro de Campos. É um filme que eu adorei fazer por várias razões, mas sobretudo porque as pessoas estavam em confinamento. Foi um filme feito em confinamento, ninguém saía para lado nenhum, toda a gente testada a toda a hora, então isso aguçou o apetite e a vontade de fazer coisas. E a linguagem que tínhamos ali, a ferramenta é o alfabeto, é cinema, é como a câmara. Obviamente tudo isto unido ou besuntado com as palavras da pessoa. Tudo isto foi ali, criou uma espiral incrível de vontade e de frenesim de queremos fazer este filme. Estou muito curioso com este trabalho, não sei o que é que resultou, não fiz questão de não ver, aliás, o que é que estava a ser feito, portanto estou com muita expectativa em relação a este filme. Fiz também um filme com 2 realizadores jovens franceses, o L'Enfant, que vai sair, creio eu, ainda este ano, uma produção de Paulo Branco, e estou um bocadinho à espera também de tentar perceber, estou um bocadinho à espera para tentar perceber como é que esta relação se estabelece. Adoro trabalhar com gente nova, é uma forma de não cristalizar também. Este L'Enfant tem uma estética absolutamente bela, com fotografia do Mário Barroso, portanto estou com muita curiosidade. O que é que vou fazer em breve? Tenho um projeto internacional em mãos, que não te posso falar ainda sobre ele, mas que me vai obrigar a sair do país nos próximos tempos. É um projeto que nunca abracei na vida, é algo que nunca fiz, em breve irás saber de outra forma. Estou com muita expectativa em relação a este trabalho, sobretudo pelas pessoas que vão estar envolvidas. Vai estrear dia 12 deste mês de março a série que fiz para a Netflix, o The One, uma série filmada em Londres, Bristol, Cardiff e Newport, portanto, e Tenerife. Andámos um bocado nesta dinâmica. O The One fala assim muito rapidamente sobre alguém que é uma espécie de comunidade secreta ligada ao governo, uma comunidade científica que descobriu que tu tens um perfect match, o teu ADN é um perfect match de outra pessoa em qualquer parte do mundo, e a partir do momento que descobres essa pessoa, escusas de procurar mais. E então há toda uma estrutura associada a esta série que é manipulada politicamente, socialmente falando, diplomaticamente, esta ideia desta complementaridade, deste match perfeito. E eu apareço na série como dando um bocado o lado mundano, o lado normal das coisas. Eu sou um professor de surf, que é o perfect match da protagonista, e que dou exatamente a esta série o lado normal, ou seja, o lado mais terreno desta toda dinâmica sci-fi. Paralelamente, vamos a Teatro Nacional 21, alegremente digo isto, vai levar à cena o Orlando da Virginia Woolf, encenado por mim. O elenco é um elenco de luxo, são 8 atores absolutamente maravilhosos em cena. Obviamente as temáticas lógicas associadas a este texto maior da Virginia Woolf estão na ordem do dia. Queremos uma vez mais remexer e remexer nestes temas. A reescrita deste texto, a escrita para a cena está a ser feita pela Cláudia Lucachel. Temos coproduções com o Dona Maria, com o Rivoli, com o Famalicão, Guimarães, Viana do Castelo, Viseu. Espero que a Águeda também possa ou fazer parte deste nosso mapa com o Orlando. E depois, no final do ano, vou ter 2 longas-metragens, uma delas com Margarida Cardoso, e no início do próximo ano vou ter com o Rodrigo Areias, um realizador, um amigo que eu adoro, respeito, admiro, a produção do Paulo Branco. Vamos fazer também um filme em janeiro e fevereiro. E antes disso, com o Marco Paiva e com o Pedro Varela, em outubro, novembro, vamos fazer uma série que vai tocar todos os pontos que tivemos aqui a falar sobre esta inclusão social, esta perspectiva de esbater estas diferenças e estas guetizações que cada vez mais teimam em existir. O futuro, é um pouco isto. O futuro recheado, o futuro recheado. Bem, sim, mas o José Mário Branco dizia que o futuro é hoje, portanto, nada melhor do que dizer isso, o meu futuro é hoje, é agora aqui a falar contigo. Claro que sim, grande referência. Pegando nas palavras do Albano, esperamos que a Águeda possa aparecer várias vezes no seu mapa, não é? Pelo menos temos encontro marcado para o Amante, assim que a pandemia nos permita. Albano, agradecer-lhe imenso em nome do Centro de Artes de Águeda e da Câmara Municipal de Águeda. E até breve. Deixa-me só rematar aqui a nossa conversa, que eu adorei, porque às vezes isto parece que é um dado adquirido, mas não é. A importância que centros como
o de Águeda, o trabalho da Câmara Municipal de Águeda, como Famalicão, outras zonas que te referi há pouco, a importância que estas coproduções têm é absolutamente vital. Há uma destruturação enorme na nossa cultura, no nosso tecido cultural, há uma ausência de pensamento cultural para este país. E se não fosse esta rede que é gerida por pessoas que eu acho e considero brilhantes, atentas e que partilham esta inquietação dos artistas, se não fosse o trabalho dessas pessoas e toda uma equipa que faz parte, por exemplo, do Centro de Artes de Águeda, nada disto seria possível. E quero mesmo fazer questão de deixar aqui um genuíno obrigado por pessoas como tu, como vocês, como faz a equipa de Teatro de Águeda, ou seja, todas essas pessoas que compõem esta teia, que continuam a alimentar este tecido cultural com estas coproduções e continuam a acreditar na fruição artística e na educação pela arte. A todos, o nosso obrigado. Muito obrigado mais uma vez, Albano. É essa a nossa missão e esperemos sempre continuar com ela. Muito obrigado, Albano. Obrigado. Um abraço. Até breve. Até breve, Albano. Um abraço. Obrigado. Obrigado.